Quando alguém fala em Alzheimer, a maioria das pessoas pensa imediatamente em esquecimento, em não reconhecer familiares, em perder memórias importantes. Mas eu quero que você entenda uma coisa muito mais profunda hoje. O Alzheimer não começa na memória, ele começa muito antes e o seu corpo dá sinais. E eu vou te explicar isso de uma forma muito clara, como eu sempre faço. O cérebro não avisa quando vai falhar de uma hora para outra. Ele começa a dar pistas silenciosas, sutis, físicas, e o grande problema é que quase ninguém presta atenção nesses sinais. Muita gente olha para um idoso andando mais devagar, derrubando objetos, ficando um pouco mais confuso e diz: isso é da idade. Mas deixa eu te falar com toda a responsabilidade. Nem tudo que parece envelhecimento é normal. Em muitos casos pode ser o cérebro começando a entrar em sofrimento. E é por isso que eu preciso da sua atenção até o final desse vídeo. Porque eu vou te mostrar sinais que aparecem anos antes da perda de memória. E tem um deles que acontece logo de manhã, quando a pessoa vai se vestir e quase ninguém percebe. Agora me escuta com atenção. O Alzheimer não surge de repente. Ele é um processo. É como se fosse um acúmulo de sujeira no cérebro. Algo que a ciência chama de beta-amiloide. Isso vai se depositando entre os neurônios, como se fosse uma ferrugem invisível, prejudicando a comunicação entre eles. Só que essa ferrugem não afeta só a memória. Ela começa a atingir áreas responsáveis por movimento, coordenação, percepção espacial e até o olfato. E isso pode começar 10, 15 anos antes de qualquer esquecimento mais evidente. É aí que mora a oportunidade. É aqui que você pode agir. Vamos falar dos sinais, e eu quero que você se observe e observe quem está ao seu redor. Um dos primeiros sinais, e que quase ninguém valoriza, é a perda do olfato. A pessoa para de sentir cheiro, não percebe mais o aroma do café, não nota comida estragada, não sente cheiro forte no ambiente. E não é gripe, é o cérebro deixando de processar essa informação. Outro sinal importante é a mudança na forma de andar. A pessoa começa a dar passos mais curtos, arrastando o pé como se estivesse insegura. Mas não é só o corpo. É o comando vindo do cérebro que já não é mais eficiente. E aí vem um sinal muito interessante que aparece no dia a dia. Dificuldade com movimentos simples. Abotoar uma camisa, amarrar o cadarço, encaixar uma chave na fechadura, coisas automáticas passam a ficar difíceis. A mão não responde como antes. Presta atenção nisso, porque muita gente ignora esse tipo de mudança. Outro ponto que chama atenção é a dificuldade com noção de espaço. A pessoa vai colocar um copo na mesa e erra a distância, tropeça com mais frequência. Parece desatenção, mas na verdade é o cérebro falhando na percepção tridimensional. Agora entramos nos sinais mais conhecidos, mas que também começam de forma sutil, a repetição de perguntas. Você responde e poucos minutos depois, a pessoa pergunta exatamente a mesma coisa. Não é teimosia, é incapacidade de registrar a informação. Outro comportamento comum é guardar objetos em lugares totalmente fora do normal. Não é esquecer onde colocou, é colocar em locais sem lógica nenhuma. E muitas vezes, quando não encontra, a pessoa acredita que foi roubada. Isso acontece porque o cérebro tenta preencher a falha com uma explicação. E talvez o sinal mais impactante de todos: se perder em caminhos conhecidos. Um trajeto simples, feito por anos, de repente se torna confuso, a pessoa para e não sabe para onde ir. Isso é o cérebro perdendo referências básicas. Agora eu preciso te dizer algo muito importante e quero que você leve isso para a vida. Perceber esses sinais não é motivo para desespero, é motivo para agir. Porque nem tudo que parece Alzheimer realmente é. E aqui está uma das coisas mais importantes que eu vou te falar hoje. Existe uma condição extremamente comum que pode imitar o Alzheimer quase perfeitamente e que é totalmente reversível. Estou falando da deficiência de vitamina B12. A falta dessa vitamina pode causar perda de memória, confusão mental, dificuldade para andar, exatamente os mesmos sintomas. E muitas vezes, com a reposição correta, a pessoa melhora de forma impressionante. Então, antes de qualquer conclusão, é fundamental investigar. Agora, se for realmente o início de um Alzheimer, descobrir cedo muda tudo. Hoje a medicina já consegue retardar a progressão da doença e preservar a qualidade de vida por muito mais tempo. E eu não quero só te alertar, eu quero te orientar. Se você quer proteger o seu cérebro, existem 3 pilares que você precisa respeitar. O primeiro é o sono. É durante o sono profundo que o cérebro faz uma espécie de limpeza, removendo essas substâncias tóxicas. Dormir mal constantemente acelera esse processo de desgaste. O segundo é estimular o cérebro. O cérebro precisa de desafio, precisa sair da rotina, aprender algo novo, mudar hábitos, estimular conexões. Quando você não usa, você perde. E o terceiro ponto é a alimentação. O excesso de açúcar e alimentos ultraprocessados gera inflamação e isso afeta diretamente o cérebro. Não é à toa que muitos especialistas já associam o Alzheimer a um tipo de diabetes cerebral. E deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém tenha te dito com tanta clareza. O Alzheimer não começa no momento em que a pessoa esquece. Ele começa no momento em que a gente deixa de observar. Porque o cérebro vai dando sinais pequenos, discretos, quase imperceptíveis no dia a dia. E quando ninguém percebe, quando ninguém age, aí sim a doença ganha espaço. Agora eu quero aprofundar um pouco mais com você, porque existe algo ainda mais silencioso acontecendo por trás de tudo isso. Não é só a tal ferrugem no cérebro, é o estilo de vida que está favorecendo esse processo. E aqui eu preciso ser muito direto. O Alzheimer não é apenas uma doença genética, como muita gente pensa. Em muitos casos ele é consequência de anos de inflamação silenciosa no organismo. E o que mais inflama o seu corpo hoje? Alimentação errada, excesso de açúcar, estresse constante, noites mal dormidas. Tudo isso vai criando um ambiente perfeito para o cérebro adoecer. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Saúde não começa no remédio, começa na rotina. Agora me responde com sinceridade, como está o seu sono? Você dorme bem ou vive cansado? Porque dormir mal não é só cansaço, é acúmulo de toxinas no cérebro. E outra coisa, você estimula sua mente ou vive no automático? Sempre o mesmo caminho, as mesmas atividades, as mesmas conversas. O cérebro precisa de novidade, ele precisa ser desafiado. Até pequenas mudanças fazem diferença. Trocar a mão que você usa para escovar os dentes, aprender algo novo, sair da rotina. Isso cria novas conexões neurais. E tem mais um ponto que quase ninguém fala: o isolamento. A solidão é um dos maiores aceleradores do declínio cognitivo. O ser humano precisa de interação, de conversa, de troca. Um cérebro isolado enfraquece mais rápido.
Agora presta atenção nisso, porque é forte. Muitas vezes, o que parece ser idade é, na verdade, falta de estímulo, falta de cuidado e falta de atenção. E isso pode ser mudado. Eu já vi pessoas com mais de 70 anos melhorarem memória, disposição, raciocínio, simplesmente ajustando hábitos básicos. E aqui entra algo muito importante. Você não precisa esperar um diagnóstico para começar a cuidar do seu cérebro. Cuidar antes é o que faz a diferença. Agora, se você chegou até aqui comigo, eu quero te pedir uma coisa. Não guarda esse conhecimento só para você. Tem muita gente aí perto de você que está começando a dar sinais e ninguém percebeu ainda. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, manda naquele grupo da família, porque às vezes uma informação simples chega no momento certo e evita anos de sofrimento. E eu quero também te ouvir, me conta aqui nos comentários, você já viu alguém próximo começar a mudar o comportamento e achou que era coisa da idade? Escreve aqui, eu leio tudo. E se você quer continuar aprendendo como proteger seu cérebro, sua memória e sua saúde de verdade, já se inscreve no canal. Porque aqui eu não te dou só informação, eu te dou consciência. E consciência, meu amigo, é o primeiro passo para você não perder aquilo que tem de mais valioso, a sua mente. Agora eu quero te pedir uma coisa muito simples, mas muito importante. Observa mais. Presta atenção nos sinais, em você e em quem você ama. E se esse conteúdo fez sentido para você, faz o seguinte, compartilha com a sua família. Porque tem muita gente sofrendo sem entender o que está acontecendo. E antes de sair, me conta aqui nos comentários. Você já percebeu algum desses sinais em alguém próximo? Porque a informação, quando chega na hora certa, pode mudar completamente o destino de uma vida.